O professor Fernando Marcondes de Matos, que durante mais de 20 anos foi titular da cadeira de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina, que ocupou funções relevantes como secretário de Planejamento e secretário da Fazenda do Estado, que é autor de alguns dos mais importantes livros sobre economia publicados em solo catarinense, acaba de realizar um trabalho que é um verdadeiro libelo para a nação brasileira. O nome do trabalho é O Turismo no Brasil, uma perversa equação de 8 variáveis está inviabilizando o turismo brasileiro e comprometendo as contas externas do país. O professor Marcondes alerta que o Brasil recebe apenas cerca de 5 milhões de turistas ano. Tem uma participação pífia de 0,5 no turismo internacional. Adverte também que, em receita, o turismo internacional alcança uma cifra aproximada de 900 bilhões de dólares norte-americanos. E o Brasil aufere com o turismo apenas 5 bilhões de dólares. Repetindo a mesma participação de 0,5% sobre o PIB mundial. A maior nação do continente sul-americano está posicionada no modestíssimo 52º lugar no ranking mundial dos destinos turísticos. E colocado, incrível que seja essa cifra, esse dado, colocado em apenas 7º lugar entre os países das 3 Américas. Atrás, é lógico, dos Estados Unidos e do Canadá, mas atrás também de Barbados, do México, da Costa Rica e do Porto Rico. O Brasil deveria receber não menos do que 10 milhões de turistas ano, obtendo com isso uma receita adicional de outros 5 bilhões, com o que geraria 100 mil novos empregos diretos e 300 mil empregos indiretos. Em junho de 2006, o Ministério do Turismo lançou um documento intitulado Turismo no Brasil 2007-2010. Esse documento assegurava e dizia que isso seria num cenário conservador. Uma entrada de 12 milhões de turistas com uma receita de 9 milhões em 2010. Lamentavelmente, não saímos dos 5 milhões de turistas e não passamos dos 5 bilhões de dólares em receita. Mais dramático que a estagnação do número de turistas internacionais é o resultado do balanço turístico do Brasil.
Em 1994, quando se deu a criação do real, o déficit da balança do turismo foi de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Em 1997, subiu para 4 bilhões e 400 milhões. Em 2009, subiu para 5 bilhões e 600 milhões. Em 2010, o déficit nacional subiu para 10 bilhões e 500 milhões de dólares. E em 2011 foi a estratosfera de 14 bilhões e 400 milhões de dólares. É um número absurdo, inaceitável, num país, senhor presidente Moca, que tem Bonito, que tem o Pantanal, que tem maravilhas por todo o seu território, um país que tem 7.200 quilômetros de praias belíssimas, de um litoral rendilhado maravilhoso, um país que tem a beleza das serras, dos campos, das florestas, um país que tem uma biodiversidade fantástica, um país que tem o Amazonas, que tem as cataratas, e me permitam dizer que tem um estado de uma diversidade fantástica como o de Santa Catarina, com 500 quilômetros de praias belíssimas, com uma serra maravilhosa onde é o único lugar do país onde acontece nevascas no inverno. Um país com essas dimensões, com essa diversidade, com esse potencial para o turismo. Um país como esse acumula em 17 anos um déficit de 49 bilhões e 300 milhões de dólares na sua conta corrente destinada ao turismo. Não será estranho, diz o professor Marcondes, pelo histórico que vem ocorrendo. Não será estranho se o déficit do turismo superar a casa dos 20 bilhões em 2012, no ano que estamos iniciando. Estima o Banco Central um déficit em transações correntes de 65 bilhões em 2012, com o que, pela primeira vez em 11 anos, não será coberto pela entrada de investimento estrangeiro direto. Desse déficit deverá participar o turismo com cerca de 30%, o que é inaceitável para qualquer país. E eu estou falando do turismo nessa nova era da inteligência, nessa nova era do lazer, nessa nova era em que aumenta significativa a expectativa de vida e, portanto, a necessidade de uma crescente organização das estruturas de turismo e lazer. Eu estou falando sobre uma atividade que ainda é considerada marginal, que ainda é considerada secundária, terciária, quaternária nos planos governamentais, que ainda não é entendida como uma indústria limpa,
uma fantástica indústria capaz de gerar milhares de empregos, de fazer o aumento da renda, de propiciar o desenvolvimento do país. Várias variáveis, e o professor Marcondes elenca 8 variáveis que produzem essa situação de desequilíbrio na balança do turismo nacional. O câmbio, a legislação trabalhista, a carga fiscal, os juros, a internet, programas de milhagens, turismo de compras e cruzeiros de cabotagem. Dentre essas variáveis, eu quero assinalar que no balanço entre receita e despesa com o turismo, no valor médio do dólar em reais, a paridade do real com o dólar corrigido pelo IGPM e a inflação nos Estados Unidos, com isso tudo percebe-se que o dólar deveria estar cotado hoje a 2,54. Por outro lado, a legislação trabalhista tem alguns fatores que impedem o desenvolvimento do turismo interno nacional, do turismo receptivo. Ainda nesta semana recebi a professora Anita Pires, presidente da ABEOC, Associação Brasileira dos Organizadores de Eventos, e ela me dizia que é impossível organizar um congresso, uma convenção, tendo que registrar pessoas que vão servir como recepcionistas durante 4, 5, 10 dias. Que é preciso haver uma legislação específica, flexibilizadora para esses casos. A questão dos impostos sobre a folha, e observa o professor Marcondes, que o faturamento dos 45 resorts presentes no território nacional são apenas 45, num país imenso como esse, teve um acréscimo de 15% entre 2008 e 2010. Quer dizer, os 45 resorts faturaram, tiveram um acréscimo de faturamento de 15% entre 2008 e 2010. Enquanto o aumento da carga tributária sobre esses estabelecimentos foi de 38%. É um descompasso inaceitável, senhor presidente. E diz o professor Marcondes, enquanto o Four Seasons de Nova York tem uma hipoteca de 240 milhões por 5 anos a uma taxa de juros de 4,75% ao ano, aqui em nosso país, a menor taxa será certamente o dobro dessa norte-americana. A combinação entre juros altos e câmbio baixo é mortífera para qualquer país. E o professor compara a taxa anual de juros reais no Brasil, 4,9%, na Hungria, 2,8%, na China, 2,4%, na Indonésia, 2,1%, na Rússia, 1,8%, na Colômbia, 1,0%, na Austrália, 0,7%, idem na Suíça e no México, e no Japão, 0,6%. Por outro lado, o Brasil
em função dessa ciclotimia cambial, tornou-se um país muito caro. O Brasil, hoje, segundo o professor Marcondes, é 60% mais caro que o México, no que diz respeito a gastos em hotelaria, 60% mais caro na República Dominicana, 42% mais caro do que a Jamaica. A conclusão é que o Brasil é 60% mais caro do que a Riviera Maia, 42% em relação à Jamaica e 60% em comparação com Punta Cana, ressaltando que todos esses três destinos turísticos são concorrentes diretos dos resorts do Brasil. O custo de vida do Brasil superou o dos Estados Unidos. As pessoas vão para os Estados Unidos comprar as coisas 2 vezes mais baratas. Quando medido em dólar, esse custo supera o norte-americano. Pois bem, senhor presidente, esse é um trabalho para ser meditado nesta casa e no país. É preciso, urgente, uma política de turismo receptivo, uma grande política de geração de empregos, uma grande política de organização do lazer, que abrange todos os setores ligados ao turismo receptivo, ao turismo de negócios e ao turismo contemplativo e de lazer. Deixo a tribuna com esse alerta, lembrando a importância desse trabalho do professor Fernando Marcondes de Matos. Muito obrigado.